Então, assim, hoje Sim. temos essa realidade. Tá? O que o PL prevê? Obriga as plataformas a pagar. Obriga e define quanto. Tá? Então, vocês são obrigados a pagar. A lei não define quanto. Isso vai ser definido depois na regulamentação. Então, primeiro regulamos, depois regulamentamos. Primeiro criamos a regulação e depois criamos o regulamento. São Qual que é a coisas diferença diferentes. de regulação e regulamentação? Regular é você criar o estatuto básico. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Regulamentar é como. Como que a gente vai fazer isso depois e quem vai fazer. Tá? Então, vamos definir que não pode dar carrinho na canela da pessoa durante o futebol. Beleza, isso é a regulação. Como vamos fazer isso? O árbitro vai ser a pessoa que vai definir. O que ela faz quando isso acontece? Ele dá um cartão amarelo. O que ela faz se faz de novo? Dá um vermelho. Isso é a regulamentação. Tá? Então, as leis do futebol são a regulação, que é o que a gente está debatendo agora, e como será aplicado é a regulação. STJD, o bandeirinha, o hábito de vídeo, isso é o como e quem. Isso nem está em debate ainda, tá? Porque não tem lei. Se não tem lei, não tem regulamentação. Então a gente está no beabá ainda. O que a lei prevê? A gente tem que ter um bolo. Esse bolo tem que ser previsível. E esse bolo tem que poder ser acessado por todos que produzem conteúdo jornalístico. Atenção o que diz a lei. Porque mentiram para você sobre isso também. Ah, é só o jornalismo profissional. Então, a gente já sabe quem é jornalismo profissional, né? Eu vou botar aqui, Demore. É a Globo. Bota na tela, Carlito. A lei fala explicitamente jornalismo profissional, regional, independente. As palavras estão ali. Basta ser alfabetizado e ter tempo para ler. Tá? Aqui, ó. Olha ali, ó. Tá escrito ali. Cadê? Bota ali, Carlito. Profissional, tá escrito ali, ó. Os conteúdos jornalísticos utilizados pelos provedores. Quem são os provedores? Google, Facebook, Twitter e tal. Então, o site da sua avó não é provedor. O site da sua avó não vai ter que pagar para o Demore se usar o vídeo do Demore. Quem são os provedores? Esses grandes conglomerados que no Brasil, pela lei, por enquanto, tem até para cima de 10 milhões de usuários por mês. Esses são os provedores. De quem a gente está falando? TikTok, Google, Twitter, Facebook, esses. Então, esses fazem o quê? Pagam, tá? Esses pagam. O site da sua avó não paga. Então, primeiro, mentira, que o site da sua avó tem que pagar. Não tem, que o site da sua avó, você não é neto do Mark Zuckerberg, tá bom? Se for, daí o site do seu avô tem que pagar. Lamento, tá? Os conteúdos jornalísticos utilizados pelos provedores produzidos em quaisquer formatos que inclua texto, vídeo, áudio ou imagem, ensejarão remuneração às empresas jornalísticas, na forma da regulamentação, que não existe ainda, porque não tem lei. Então, depois a gente vai regulamentar, ver quanta grana é, quem é que cuida disso, como é que faz o sorteio do bolo, como é que faz o sorteio do bife, isso aí vem depois. Tá? É porque no caso, Demore, só um adendo, no caso do mercado fonográfico, já existem as associações, Isso. E aí o ECAD arrecada o dinheiro e encaminha para as associações encaminhar para os artistas. Isso. Então eles já fazem isso, então não tem como dizer que não fazem. Carlito, pergunta se os músicos do Brasil querem acabar com o ECAD. Claro que não querem. O que a gente está tentando nesse PL aqui também é ter uma espécie de ECAD para organizar a nossa bagunça. E aí, como que vai ser? Vai regulamentar para ver quais serão os critérios, quanto vai ser os valores, como é que vai ser a negociação de conflitos, etc. e tal. E quem é que vai receber? Então, as plataformas pagam. Quem recebe? Jornalismo profissional. Volta um pouquinho ali, Carlito, só para a gente ler as palavras exatas para as pessoas não fazerem confusão. Eu gostei do nosso amigo João Vitor, que falou que esse programa de 3 horas de política começa pontualmente às 7 ônibus. É isso aí. Ó, profissional, nacional, regional, local e independente. O que significa? O site ABCX Amazônia, que eu estou inventando agora aqui, de Altamira, que tem um profissional que é um MEI, Eu vou mostrar aqui também. vai poder botar a mão nesse dinheiro. E vai fazer como? Vai poder negociar direto com as plataformas, sozinho, ou o PL privilegia negociação por associações. O que significa? Eu moro em Mato Grosso, por exemplo. Então, assim que esse PL for aprovado, eu vou montar uma associação. Ou vou recorrer ao sindicato, ou vou fazer qualquer coisa. Mas vamos supor, eu monto uma associação. A Associação dos Jornalistas Independentes Regionais do Mato Grosso do Sul. Eu falo com um monte de site, com um monte de jornal, com um monte de gente que produz, de youtuber,
de gente que tem MEI, que produz conteúdo jornalístico na internet, que tenha pelo menos 24 meses de empresa constituída, pelo menos tem que ter uma lógica, né? Não é? Você chega amanhã A gente está falando de jornalismo profissional, não é grandes corporações. É quem exerce a atividade de forma profissional. Isso. E nisso vai entrar, claro, a Globo vai negociar com o YouTube, com o Twitter, claro que vai, porque ela também é jornalismo profissional. Mas eu, na minha entidade que eu acabei de fundar, na minha cabeça, se eu conseguir reunir 80 produtores de conteúdo entre youtubers, sites, pessoa que só produz áudio, não sei o que lá do Mato Grosso, eu vou lá, marco uma reunião com o Twitter, marco uma reunião com o Google, marco uma reunião com o Facebook, sento lá e falo, eu represento 80 meios de comunicação da minha região que tem direito a botar a mão nessa grana. Vamos negociar. Quanto dinheiro você tem, como você vai pagar pra gente, e não é favor, é obrigação, porque a lei assim impõe. Ou seja, eu, agora vou dar um exemplo meu, para fechar esse raciocínio. Eu não pego dinheiro de plataforma. Eu faço a minha monetização do meu canal do YouTube, que é um canal de 50 mil assinantes que dá o dinheiro de pinga para pagar os moleques que cortam os vídeos para mim, tá? E tá no meu direito, porque é o meu vídeo que eu crio e que o Google vende patrocínio para outras empresas. Mas eu não pego dinheiro, nunca peguei dinheiro, desses projetos do Google, tá? Por quê? Porque isso é caridade, esmola e compra de boa vontade. A partir do momento que tiver uma lei, se eu, Leandro Demore, decidir pegar esse dinheiro, tá? Não sei se eu vou pegar ou não, não decidi sobre isso, até acho que não, porque nunca peguei também. Mas se eu decidir pegar, eu não estou devendo favor para o Google. É obrigação legal deles, eu não preciso falar bem deles. Eles têm obrigação de me dar esse dinheiro, porque a lei assim exige, tá? E aí, Gustavo, você vai me perguntar, para fechar, tá, mas e se o Google não quiser falar com você? Ou, se o Google receber você e falar, olha, a gente vai dar 274 trilhões de reais para o Globo, e para você a gente vai dar R$1. E você pega esse R$1, enfia onde você quiser, e você volta lá para o Mato Grosso e pica esse R$1 em 80, e dá um pedacinho da nota de R$1 para cada um, que nem tem mais nota, só tem moeda, e nem moeda não tem mais, então o senhor não tem dinheiro. O que eu posso fazer segundo a lei? O Calito separou, o Calito decorou a lei igual eu decorei. Ó. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, coibirá atos de infração à ordem econômica do provedor, Google, Facebook, Twitter, da aplicação que abuse da sua posição dominante na negociação com as empresas jornalísticas. Eles não podem abusar do poder que eles têm, porque eu sou pequeno e eles são grandes. E o CAD vai fazer o arbítrio disso, como acontece na Austrália, como acontece na Alemanha, como acontece na França, como a Inglaterra está discutindo agora, como o Canadá está discutindo agora. A lei é perfeita, Gustavo? Não é perfeita. A vida não é perfeita. Eu até pareço, mas não sou perfeito. Se olhar para mim, que homem perfeito. Mas não sou. Eu tenho um dente torto, tenho a barba branca, tenho um monte de problema. Mas, sinto a mesma coisa. As pessoas entenderam a várzea que a gente vive e onde que a gente pode ir com essa lei? Então, eu acho que está bem explicado, né, cara?